aqui um pequeno ciclo composto por fases, ou 4 fases, onde se realiza a busca de novas fontes de néctar e o recrutamento das demais abelhas campeiras, onde a abelha campeira vai em busca de uma nova fonte de néctar. Quando encontra, colhe o néctar e volta para a colmeia, onde, através dos artifícios de comunicação, que geralmente é a dança, transmite para as demais abelhas seguidoras a localização dessa fonte. Durante a dança, as operárias indicam a direção da fonte de alimento em relação à posição da colmeia e o sol. A distância da colmeia e a fonte do néctar é informada pelo número de vibrações requebradas pela intensidade do som emitido durante a dança. Quanto menor a distância entre a fonte e a colmeia, maior o número de vibrações. A campeira pode interromper por curtos intervalos e oferecer às abelhas seguidoras que estão observando uma porção do néctar que coletou. Assim, ela informa o odor e o paladar do néctar e da flor. E as demais operárias decidem a partir ou não em direção a essas distâncias, e sua orientação e o néctar passado para as abelhas seguidoras ajudam a reconhecer a fonte pelo odor do alimento. Aqui está um exemplo de uma visão geral como ocorre o compartilhamento de informação que uma fonte de alimento, analisando da esquerda para a direita o posicionamento da fonte de alimento com relação ao sol à direita, a dança para oferecer a informação, as seguidoras e o recrutamento. Aqui demonstra, em algoritmo, a uma fase. Temos a repetição das fases das abelhas campeiras, onde buscam a nova fonte de néctar, a da fase das abelhas seguidoras, que guardam a posição das abelhas campeiras, e a fase das abelhas batedoras, que sempre verificam a segurança da colmeia. E caso seja necessário, realiza a transferência desta. Da fase da memorização das melhores soluções até o número de máximos de ciclos, ou seja, isso é uma partida de condições onde se inicia uma fase de repetição até em ciclos que o ciclo seja realizado. O algoritmo ABC possui 3 parâmetros de controle. Tamanho da colônia no... Tá certo. O algoritmo ABC possui 3 parâmetros. Tá certo. Eita, porque Alexandre... O algoritmo ABC possui 3 parâmetros de controle. Tamanho da colônia, onde há números de abelhas campeiras e seguidoras. Número máximo de interações, que são ciclos do algoritmo. Valor limite, onde determina o número de tentativas de melhora uma fonte antes de abandoná-la. Antes de iniciar o algoritmo, os valores do parâmetro de controle são definidos. Cada ciclo de busca consiste de 3 fases. Após o estágio de inicialização, locar abelhas campeiras nas fontes de alimento e calcular a quantidade de néctar. Locar abelhas seguidoras nas fontes de alimento e calcular as quantidades de néctar. Determinar as abelhas batedoras e locá-las em fontes de alimentos aleatórias. No ABC, as fontes de alimento representam possíveis soluções para o problema. A quantidade de néctar de uma fonte de alimento corresponde à quantidade da solução representada pela fonte. Assim, a quantidade de néctar das fontes de alimento existentes no início são determinadas, ou seja, a quantidade das soluções iniciais são calculadas. Cada abelha campeira é movida na área de sua fonte de alimento para determinar uma fonte vizinha antiga. Então, o néctar que está na nova fonte é avaliada. Se a quantidade de néctar da nova fonte de alimento for maior que a anterior, a abelha esquece a anterior e memoriza a atual. Após as abelhas campeiras completarem a sua busca, elas voltam à colmeia e compartilham as informações relativas ao néctar com as abelhas seguidoras que aguardam a sua área de dança. As seguidoras determinam as fontes de alimento que exploram a partir de uma probabilidade baseada na quantidade de néctar, ou seja, uma fonte de alimento que possui mais néctar que a outra, a probabilidade de ser escolhida, essa seguidora será maior e assim as abelhas seguidoras são recrutadas. Para cada seguidora, determina uma fonte de alimento da vizinha da fonte escolhida e avalia a quantidade de néctar. Se uma solução representada por uma determinada fonte de alimento não pode ser melhorada após um determinado número de tentativas,
significa que essa fonte de alimento foi esgotada pelas abelhas e suas respectivas abelhas campeiras. Transforma-se em uma abelha batedora. O número de tentativas, digo novamente, o número de tentativas que determina quando uma abelha será considerada esgotada é igual ao valor de parâmetro de controle de limite. Esses 3 passos permitem-se até que o critério de finalização do algoritmo seja atendido.